Hoje vamos falar sobre o preço do Bitcoin, Shiba Inu e Solana, senhoras e senhores. Será que teremos uma alta do Bitcoin rumo aos 84 mil dólares em breve e depois uma correção? Ou veremos essa correção já nos próximos dias? Vamos começar pelo Bitcoin, depois falamos de novas operações e de alguns eventos que vão trazer grandes movimentos ao mercado. Nos últimos vídeos discutimos que tínhamos essa formação de bandeira aqui. Como podem ver no gráfico, o Bitcoin atingiu seu primeiro alvo e entrou em consolidação lateral. Mas nos últimos dias o preço subiu de forma expressiva e consistente. Por que isso aconteceu? Donald Trump afirmou em coletiva que fará o possível para mudar a legislação americana que rege o mercado cripto. Além disso, o preço acabou subindo consideravelmente porque o Tesouro dos Estados Unidos decidiu alterar as normas vigentes para o pagamento da dívida pública do país. É exatamente por esse motivo que estamos observando essa alta. Agora, observem como o preço parou nessas linhas vermelhas. Elas são linhas de resistência onde o preço tem uma grande probabilidade de cair. Ou seja, a chance de uma queda a partir desses níveis é realmente muito alta. Digo, né, uma queda acentuada mesmo. Eu vou explicar isso em detalhes para vocês. A nossa última linha de resistência técnica encontra-se situada por volta dos 83.100. Nós já tínhamos discutido anteriormente que essas resistências vermelhas estavam localizadas entre os 78 mil e os 69 mil dólares. O Bitcoin subiu rápido e parou na resistência. O que isso significa para o mercado e o que esperar? O mais provável agora é uma consolidação. Como funcionaria exatamente essa consolidação na prática? Deixem-me mostrar isso para todos vocês. Agora, deem só uma olhada no que temos aqui. Aqui temos um bom exemplo para ilustrar isso. Reparem bem em como as coisas aconteceram neste ponto. O preço acabou formando uma bandeira, caiu, consolidou, rompeu essa linha azul e começou a subir. Depois o Bitcoin consolidou o seu preço exatamente onde estão essas linhas vermelhas. É uma situação técnica bastante parecida. Agora, observem com atenção o que aconteceu logo na sequência. O preço acabou ficando acima das linhas vermelhas e elas mudaram para a cor verde. E observem só o que aconteceu logo depois disso. O Bitcoin simplesmente disparou. Viram só como ele subiu com tanta força? Então, afinal de contas, do que é que nós precisamos? Precisamos que o Bitcoin se firme acima dessas linhas vermelhas para que elas finalmente mudem de cor e fiquem verdes. No momento o preço ainda se encontra abaixo desse ponto específico que eu acabei de mostrar para vocês. Portanto, existe um risco real de ele simplesmente bater nessas linhas e acabar caindo novamente. Observem bem aqui, pois a situação anterior era muito parecida com esta que estamos vendo. O Bitcoin subiu, mas ao tocar nas linhas vermelhas, ele despencou de vez. Se isso vier a acontecer, se isso irá acontecer, e eu vou explicar o porquê agora mesmo, vocês devem prestar muita atenção nesta linha roxa. Ela é, na verdade, a nossa principal tendência de alta. Já tinha a linha azul, por outro lado, representava a tendência de baixa. Se não sabem como funciona a tendência de baixa, vou mostrar, mais ou menos assim. Vejam, o Bitcoin cai a partir da linha azul, depois a rompe e começa a subir. O Bitcoin rompeu a linha azul, isso é ótimo. Existe sim uma possibilidade real de que o preço suba ainda mais, mas este é apenas o estágio inicial de uma mudança de tendência. Por esse motivo, caso ocorra uma correção, e eu já vou explicar o porquê disso, recomendo que fiquem muito atentos àquela linha roxa no gráfico. Sobre a linha roxa, ou o preço encontra suporte e sobe a partir dela, ou ele a rompe e vai buscar uma correção mais profunda, na casa dos 58 mil, talvez até mesmo nos 55 mil. Mas nós vamos analisar e detalhar isso com mais calma depois. Se vocês virem essa correção acontecer e o preço se consolidar abaixo da linha roxa, então uma queda bem maior se torna muito provável. Vocês querem entender como a linha roxa funciona na prática? Observem aqui no gráfico. O preço fica oscilando. Ele cai e sobe, até que ele finalmente rompe a linha e despenca lá para baixo. Vejamos agora um outro exemplo prático. Observem atentamente o que acontece aqui. O preço começa a subir, depois ele anda de lado e sobe mais uma vez. Em seguida, ele ficou lateralizado novamente, subiu um pouco mais, manteve-se nessa lateralização e, por fim, subiu de novo. Mas por que uma correção pode acabar acontecendo? Eu vou explicar, prestem atenção. O fato de ter rompido a linha azul é uma ótima notícia. A chance de alta existe e é boa, mas é só o começo. Ainda há risco de correção enquanto o preço estiver nessas linhas vermelhas que mostrei. Vejam só, lá em abril, devido aos balanços trimestrais, os mercados americanos subiram e logo depois ficaram andando de lado. No entanto, o Bitcoin acabou sofrendo uma queda expressiva justamente naquela mesma época. Agora, novamente, estamos vendo a divulgação de novos balanços corporativos e não se esqueçam, como eu já havia mencionado em vídeos anteriores, que na quarta-feira saem os resultados de uma gigante americana. Como ela possui um valor de mercado enorme, o preço vai oscilar bastante na quarta-feira por conta disso. Assim que a temporada de balanços corporativos chegar ao seu fim, é muito provável que o mercado acionário americano entra em um período de correção. Isso é bastante possível, já que ele se encontra em patamares de topo. Como ainda não vimos uma correção expressiva por lá, ao contrário do Bitcoin que já passou por isso, não é? O mercado americano ainda pode ser um problema.
Vamos dar uma olhada no que está acontecendo agora com a moeda Shiba Inu. Além disso, observem que temos essas linhas vermelhas marcadas aqui no gráfico. Elas representam zonas de resistência, ou seja, pontos críticos onde a Shiba pode acabar recuando novamente. Se o Bitcoin conseguir se consolidar agora, visto que ele acabou de atingir o topo dessa resistência, existe a possibilidade de que durante o fim de semana a Shiba também inicie um movimento de alta. No entanto, eu pessoalmente não apostaria todas as minhas fichas nisso agora. Outras moedas estão na mesma situação, elas ainda não subiram tanto assim, mas a Shiba Inu já está na linha de resistência. A chance de correção existe, mas vai depender do Bitcoin. Aqui vocês também veem a linha azul, a principal tendência de baixa. Para a Shiba ter uma boa alta, precisamos fechar acima da linha azul e dessas linhas vermelhas. Aqui temos também a linha roxa, que servirá como nossa linha de tendência. As linhas verdes não importam muito agora, mas se houver uma correção de mercado forte, digamos para os 50 mil, caso o Bitcoin caia, aí sim vocês vão precisar delas. Ou se o Bitcoin chegar a cair para esta casa dos 40 mil dólares. Mas lembrem-se de que a grande maioria das moedas já despencou 95%, chegando até 99%. Elas praticamente atingiram o fundo do poço. Essa é de fato a situação atual para a grande maioria delas. 95% das moedas já sofreram quedas excessivas. Mais cedo ou mais tarde, o movimento de alta vai começar. Na verdade, se observarmos bem, ela já começou. A questão agora é se essa tendência continua ou se veremos outra correção significativa no mercado. Por isso, é vital que o mercado americano não sofra uma queda expressiva após o fim da temporada de balanços. Vamos dar uma olhada na Solana. Nos nossos vídeos anteriores, falamos bastante sobre essas linhas vermelhas de resistência, situadas entre os 112 e os 82 dólares. Essas são, de fato, zonas potenciais onde a Solana pode acabar caindo. E por que motivo ela cairia, você me pergunta? Isso ocorre puramente por causa do comportamento do Bitcoin. Como eu já expliquei, o Bitcoin está na sua linha de resistência superior. É possível que neste fim de semana a Solana ainda suba um pouco, mas se o Bitcoin mudar de direção, ou seja, se ele não se consolidar ou se tentar e falhar ao romper as linhas vermelhas para cima, então a Solana também não terá força suficiente para continuar subindo. Neste momento, precisamos alterar a nossa visualização para o gráfico diário. Por favor, observem com bastante atenção esta linha roxa. Se o Bitcoin corrigir e buscar essa linha roxa, o funcionamento aqui será exatamente o mesmo. Ou ele volta a subir a partir dessa linha, ou ele a rompe, dando início a uma nova correção. Se virem a Solana abaixo da linha roxa, digamos, na casa dos 77 ou 78 dólares, a chance de correção aumenta na hora. Mas vamos detalhar isso nos próximos vídeos, pois neste momento precisamos aguardar o movimento do Bitcoin. E não se esqueçam, quarta-feira teremos bastante volatilidade. Recapitulando os pontos fundamentais que realmente importam, os resultados dos balanços trimestrais. O essencial é que o mercado americano não sofra uma queda logo após a divulgação. Os problemas da inflação não acabaram e as incertezas com o Fed continuam. O Fed ainda não iniciou o corte das taxas de juros, portanto mantenham a cautela e operem com bastante prudência. A gente se vê em breve. Tenham uma boa noite. Até logo.